E aí, valeu, Celção? Ficou ótimo, Gênesis. Ai, eu quero ouvir em casa mais tarde, antes de mixar. Será que vai caber no meu pendrive? Tá só com giga. Claro, o arquivo tá com 5 megas. Como assim? Só 5 megas? Só? Um arquivo com 5 megas não é pouca coisa, não. Ainda mais se a gente pensar que tá tudo escrito em zeros e uns. Quer dizer que essa gravação digital que você fez reduziu a minha música a um monte de números, é isso? Exatamente. Os computadores que a gente conhece, como esse, que registra a sua música, funcionam todos com base em zeros e uns, ou seja, em linguagem binária. Não ter que fazer contas é o sonho de muita gente. E pode ser difícil de acreditar, mas esse também foi o sonho de alguns matemáticos famosos. O francês Pascal, no século XVII, desenvolveu a bisavó das calculadoras. Nela, cada número era representado por meio de determinadas posições nas engrenagens. Nessa época, a eletricidade ainda não tinha sido descoberta, e eram necessárias muitas engrenagens para realizar cálculos simples, como somas e subtrações. No século XX, com o advento da energia elétrica, as engrenagens foram substituídas por lâmpadas e depois por transistores, que representavam as informações por meio de 2 estados, ligado e desligado. Essa dupla de estados deu origem aos zeros e uns, usados para programar e armazenar informação nos computadores atuais. Mas como é que funciona mesmo esse lance de linguagem binária? É difícil de acreditar que sons, imagens, formas possam ser reduzidos a zeros e uns. Pois é. A linguagem binária funciona de uma forma bem parecida com um sistema que você conhece muito bem, o sistema decimal, que tem 10 símbolos básicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para representar todo e qualquer número, o sistema decimal usa apenas esses 10 símbolos, que assumem valores diferentes de acordo com as posições que eles ocupam. O número 5, por exemplo, quando ele está na posição das unidades, vale 5 vezes 1, que é 5 mesmo. Quando está na posição das dezenas, vale 5 vezes 10, que é 50. Quando está na posição das centenas, vale 5 vezes 100, ou seja, 500. Ah, então, multiplicando cada símbolo pelo valor da sua posição, a gente pode representar qualquer número. Eu sei que esse número é o 207, porque ele pode ser decomposto em 2 vezes 100, mais 0 vezes 10, mais 7 vezes 1. É isso aí. E ainda existe um jeito da gente decompor um pouco mais esse número, usando as potências de base 10. 2 vezes 100 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. 0 vezes 10 é o mesmo que 0 vezes 10 elevado à primeira potência. E 7 vezes 1 é o mesmo que 7 vezes 10 elevado a 0. Agora repare que as potências de 10 estão em ordem decrescente. Primeiro, o 10 ao quadrado, para as centenas. Depois, o 10 elevado a 1, para as dezenas. E, por fim, o 10 elevado a 0, para as unidades. E estes são os termos que multiplicam as potências de 10. Ou seja, o sistema decimal traduz o 207 como uma soma de múltiplos de potências de 10. Certo, o sistema decimal eu já entendi, mas eu continuo sem saber como é que funciona o sistema binário. Bom, Gênesis, a gente acabou de ver que o sistema decimal representa cada número como uma soma de múltiplos de potências de 10. Já o sistema binário vai representar cada número como uma soma de múltiplos de potências de 2. Por exemplo, o número 13, na base 2, se transforma em 8 mais 4 mais 1. Isso porque o 8, o 4 e o 1 são potências de 2. 8 é 2 elevado ao cubo. 4 é 2 elevado ao quadrado. E 1
é o mesmo que 2 elevado a 0. Mas presta atenção, ainda tem mais. Para representar um número em potências de 2, é preciso usar todas as potências possíveis e multiplicar cada potência por 0 ou por 1. Então, voltando ao nosso exemplo, o 13 é representado por 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Desse jeito, o 2 elevado a 1 entra na conta sem alterar o resultado. E a ordem decrescente das potências de 2 fica completa. Então, esse é o número 13 na base decimal. E esse é o número 13 na base binária. Entendi. Do mesmo jeito que na base decimal. A gente não precisa escrever todas as multiplicações, porque a posição dos zeros e uns já representa a potência de 2 que eles estão multiplicando. Então, pensando nos outros números, o 0 é representado por ele mesmo. O 1 também é 1. Já o 2 é 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, ou seja, 1, 0. O 3 é 1, 1 e o 4 é 1, 0, 0. E assim por diante. Então, esses são os números de 1 a 9 representados no sistema binário. Perfeito, Genice. Você já entendeu como funciona esse sistema todo. Mas, Celso, eu reparei uma coisa. No sistema decimal, para representar, por exemplo, o número 9, a gente usa um dígito só. Mas no sistema binário, a gente precisa de 4 dígitos. É verdade, Genice. Isso acontece porque os circuitos eletrônicos do computador não são capazes, que nem a gente, de reconhecer os símbolos. Eles reconhecem essencialmente apenas 2 estados. Ligado, que a gente representa como 1, e desligado, que a gente representa como 0. É por isso que o computador precisa do sistema binário e o 9 vira essa representação de 4 dígitos. Um detalhe importante: cada um desses dígitos é chamado de bit. Se para representar um simples número 9 a gente precisa de 4 bits, eu fico imaginando quantos bits são necessários para guardar informações mais complexas, como um solo de guitarra, por exemplo. É por causa disso que foram criadas outras medidas. Olha só, um dígito binário é igual a 1 bit. 8 bits equivalem a 1 byte. 1024 bytes equivalem a 1 kilobyte. 1024 kilobytes equivalem a 1 megabyte. Repare que a escala cresce de 1024 em 1024, porque esse número equivale a 2 elevado a 10. E então, você sabe me dizer quantos bits tem nos 5 megas da tua música? Bom, se num megabyte tem 1024 kilobytes, em 5 megas tem 5 vezes 1024 kilobytes, vezes 1024 bytes, vezes 8 bits. Nossa, isso vai dar um número perto de 40 milhões de bits. Significa 40 milhões de zeros e uns. Tá vendo? 5 megas não é pouca coisa, não. Mas se a gente gravar com outra compressão ou em outro formato, o tamanho do arquivo pode mudar, para mais ou para menos. E é verdade que quanto maior a compressão, menor a qualidade da música? Sim. Quanto maior a compressão, menor é o arquivo, ou seja, menos zeros e uns ele tem. Portanto, ele carrega menos informações. E essa relação entre compressão e quantidade de informação vale para todo tipo de dado: música, imagem, voz. Escuta só. É dessa forma que o programa de mixagem decodifica os sons da tua música. Do jeito que está, com toda essa gama de sons, a música ocupa 5 megas.
Se a gente aumentar a compressão, descarte de alguma informação. A compressão não corta faixas de som inteiras, mas aproxima faixas diferentes para o mesmo som. Mas também tem as vantagens. Por exemplo, quando o arquivo é mais leve, fica mais fácil de enviar por e-mail. Entendi. A compressão pode até deixar o arquivo mais leve, mas na hora de curtir um som, eu gosto dele bem pesado mesmo. Vamos gravar mais uma aí, Celção?